Ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero conversar contigo hoje sobre algo que durante todo o curso da história fez muito mal ao ser humano. E o tema da nossa conversa hoje é a ganância. A ganância é um mal terrível. Por ela, pessoas traem seus amigos, seus familiares. Um coração ganancioso é sempre um coração que está propenso a cair num buraco e a sua dificuldade de sair de lá é muito grande. Por causa da ganância, infelizmente, muitas dessas pessoas acabam chegando, por exemplo, ao cúmulo de matar pessoas próximas. Muitas vezes de olho na herança da família, num seguro de vida. Sejam bem móveis e imóveis, infelizmente, quando um crime acontece e se procura o autor dele, né? Às vezes são pais mortos, avós mortos, irmãos mortos. E a polícia começa a procurar e quando encontra o culpado, percebe que é alguém muito próximo da família. Às vezes um filho, um afilhado, um sobrinho, um filho do coração, criado com tanto amor, com tanto esmero, enfim. A ganância é terrível. E ela pode estar ligada à idolatria, sim. E muitas vezes a gente pensa que idólatra é apenas aquela pessoa que está se encurvando diante de uma imagem de escultura, mas não. Acreditem, irmãos, há muitos idólatras dentro das igrejas evangélicas. E a idolatria, seja em qual nível for, seja para algo ou seja para alguém, é pecado. E a ganância muitas vezes leva a essa idolatria. Vejam que Paulo afirma aos Coríntios o seguinte, 1 aos Coríntios capítulo 8, versículo 4, que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Por quê? Porque de trás de um ídolo, sempre por detrás de um ídolo, há um ou mais demônios. Porque os ídolos são demônios personificados em coisas ou em pessoas. Isso, logicamente, para aquelas que os possuem. Se de repente você idolatra alguém ou alguma coisa, por detrás disso há um espírito maligno. Não é que se você idolatra uma pessoa, aquela pessoa está endemoniada, mas isso está para você que idolatra. Por isso é complicado dar vazão à ganância, porque ela está ligada, pode estar ligada à idolatria. Né? Ídolos são demônios personificados em coisas ou pessoas. E é por isso que eu acredito que a ganância, ela pode estar ligada à idolatria. Percebam só o que ocorreu com Balaão. Ele queria o prêmio. Meu Deus, quanta ganância no coração daquele homem. Vejam que Pedro diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Percebam, deixando o caminho direito. Deixando o caminho direito. Erraram seguindo o caminho de Balaão.
A ganância faz um caminho estranho, complicado, ela leva pessoas a abandonar o caminho direito, ao mesmo tempo que as leva a amar o prêmio da injustiça. Parece que é isso que Pedro está falando a respeito de Balaão. Scofield diz que Balaão era o típico profeta profissional que usava o seu dom, aquilo que ele havia recebido, para obter lucros. Será que em nossos dias nós temos pessoas dentro das igrejas evangélicas que se assemelham a Balaão, que usam os seus dons para obterem lucros? Sim, o trabalhador é digno do seu salário, mas observe bem, são igrejas que estão pagando muito dinheiro para se ter uma palestra de um pastor renomado, às vezes um cantor renomado. Você tira daquele lugar que você poderia aplicar em outras coisas para entregar a homens que estão correndo pelo prêmio, usando o seu dom para obter lucros. Aí pode estar a ganância, e ela pode estar ligada à idolatria. E me parece que Judas acompanha o pensamento de Pedro ao declarar: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Judas 11. Judas versículo 11. Vejam, ganância, inveja, engano, contradição. É por isso, amados irmãos, que é bom ter cuidado com os sentimentos que ocupam o seu coração. Porque além da ganância por poder, a ganância por notoriedade, ser reconhecido, ainda a ganância que se transforma, que se personifica, que se transveste em amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que é proibido ser rico, ter dinheiro. Ela nos adverte o tempo inteiro sobre o cuidado que precisamos ter com mamon. No grego, mamona, que é uma palavra comum para aludir a riquezas. Em Mateus, Jesus disse algo que me chama muito a atenção. Ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. É forte demais isso aqui. É muito forte. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele o orienta dizendo o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores
E aí, no versículo 11, ele diz a Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Claro que todos nós, como seres humanos, em nossas áreas de atuação ou onde atuamos, onde trabalhamos, a gente busca o reconhecimento. E não é errado quando você que trabalha, você que desenvolve uma tarefa, seja no ministério ou seja em qualquer área profissional, queira o reconhecimento. É fato que a gente deseja ter uma vida mais tranquila, dar conforto à família. Tudo isso, meus amados irmãos, é legítimo desde que esteja dentro dos conformes da palavra de Deus. Nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. Quando uma boa proposta chega para nós e a gente vê que aquilo vai trazer uma certa rentabilidade, é preciso que nos dobremos diante do Senhor. Eliseu não aceitou a oferta de Naamã. Ele não foi autorizado a recebê-la. Por quê? Por quê? E muitas vezes há ofertas que chegam para nós que são ofertas de Naamã e que nós precisamos dizer não. São ofertas rentáveis que poderão nos trazer sossego, entre aspas, à alma. São ofertas que poderão produzir certo conforto à família, entre aspas. Eliseu não aceitou a oferta de Naamã. E é fato que muitos irmãos em nosso meio, eles alcançarão seus objetivos em pouco tempo de trabalho. Alcançarão esse ideal, de vida por seus estudos, suas empresas, seus investimentos corretos, aqueles que podem ser declarados no imposto de renda. Porque se você tem recursos e tem bens, faz-se necessário que você os declare ao imposto. Mas pastor, esse sistema é corrupto. Sim, eu sei. Mas nós não temos absolutamente nada a ver com isso. No que concerne a nós, tudo que está em nossas mãos precisa ser declarado. Se alguém diz para você que você vai ter uma rentabilidade, mas aquilo não pode ser declarado ou precisará ser mascarado para que a receita não olhe para você com olhos diferentes e quem sabe a isto seja envolvido algumas outras forças, até como o Ministério Público, é necessário que você diga: opa, tem conselho de Herodes aí. Você lembra disso? E quando os magos foram buscar o rei, e Herodes chamou eles à parte e disse: olha, então vai lá e quando vocês os encontrarem, volte aqui e diga para mim, para que eu também possa ir adorá-lo. Era um engano, era mentira, aquilo não era verdade. Ele queria saber onde estava Jesus para ir atrás e matá-lo. Então, todas as vezes que chega para você uma proposta que bênção de Deus, calma aí, eu realmente posso declarar isso como um bem? Porque se eu não posso, então eu acho que deve ter algum conselho de Herodes aí, algum pedido de Herodes aí. Então, alguns irmãos poderão chegar aos seus ideais de vida tranquila nessa terra e não há nenhum problema nisso, Como eu disse, estudaram, trabalharam seus investimentos corretos, poderão levá-los a um patamar de vida abençoadíssimo. Porém, isso não vai acontecer, talvez, com a maioria dos nossos irmãos, e aí eu estou falando de todos os irmãos. Por quê? Porque são muitas as responsabilidades e outras situações que podem impedir esses irmãos de alcançar esse ideal de vida tranquila. Como? Eu poderia citar
decisões erradas, má gestão com o dinheiro que chega às suas mãos, um pensamento pequeno a respeito de si mesmo. Há uma série de pontos que eu poderia abordar com vocês para que pudéssemos enxergar as razões que não os fará alcançar esse ideal de aposentadoria, né? Ter uma aposentadoria de 10 mil reais, 15 mil reais por mês. Talvez muitos, talvez a maioria, conseguirá, graças a Deus, chegar a uma aposentadoria de um salário um pouco mais do que isso. Glória a Deus por isso, né? Mas outros não, outros honestamente poderão galgar outros patamares, né? Outros degraus, mas mesmo que seja um salário, que seja para a honra e glória do Senhor. Esses irmãos que vão alcançar aí esse patamar altíssimo, né? Poderão viver uma vida regalada, talvez uma vida que gostaríamos de ter. Nós não devemos de maneira nenhuma termos como conformismo essa ideia pequena a respeito de nós mesmos. Se é possível para nós irmos atrás, lutarmos e conquistarmos, que isso aconteça. Mas a gente deve ter sempre em mente as palavras de Agur. Eu gostaria de concluir com vocês nessa noite, abrindo em Provérbios capítulo 30, do versículo 7 ao 9, quando o texto diz assim: duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Nós estamos vivendo dias onde há, eu diria, uma grande facilidade de ganhar dinheiro. Sobretudo, né? Já que estamos falando de ganância, que pode estar ligada à idolatria. E é preciso ter cuidado, porque as ofertas são muitas, né? Já imaginou o que é? Você aplica na caderneta de poupança e você tem talvez menos de 1% ao mês. Você aplica de acordo com a taxa Selic e você tem um pouquinho a mais. Você faz outras aplicações dentro desse mesmo cenário e você pode ter ali 1%, 2%. Estou sendo benevolente. E de repente chega para você a possibilidade de você ter 10% de rendimentos. Onde é que você consegue hoje isso? Eu não sei. Mas é preciso ter cuidado, irmãos, com a ganância. É preciso ter cuidado, porque ela pode estar ligada à idolatria e isso levar você a, como Paulo escreve a Timóteo, alguns, não foram todos, mas alguns nessa cobiça desviaram-se da fé e atravessaram-se a si mesmos com muitas dores. Muitas dores. Eu desejo sinceramente, se Deus me der vida e saúde e condição, para alcançar a bênção que muitos irmãos já alcançaram, chegar à aposentadoria. Sei que possivelmente, mesmo aposentado, precisarei continuar trabalhando. Por duas razões. Primeiro, porque é bom trabalhar, abre a mente,
você transpira, claro que de uma maneira menor, né? Não vai precisar ser tanto, mas sim. E segundo, porque logicamente será um complemento a tudo aquilo que durante a minha vida eu consegui pagar ao nosso tão famoso, né, INSS. Há outros irmãos que têm as suas aplicações, né, um fundo que quando eles se aposentarem vai dar muito mais do que o INSS, vai haver um achatamento. Sei disso tudo, sem querer pormenorizar isso porque não nos interessa. Se Deus me der vida e saúde para chegar lá, eu sei que vou fazer isso com muita alegria. E me alegro com aqueles que conquistam muito mais do que isso de uma maneira honesta. Mas devemos ter cuidado. Cuidado, porque a ganância tem rondado corações, tem penetrado em mentes e tem infelizmente levado muitos, arrastado muitos para um caminho sem volta. Amados irmãos, que Deus os abençoe nessa quarta-feira, em nome de Jesus. Eu espero realmente que essa nossa conversa de hoje, essa ministração, possa, quem sabe, dar um clique, ajudar você a pensar a respeito. E cuidado, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esse tema que a gente conversou hoje com os irmãos. Que Teu Espírito Santo possa ministrar a cada um deles, ao meu coração também. Dá-nos uma sequência de semana abençoada, guardando-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém?